Vamos ler a palavra de Deus, gente. 2 Timóteo, capítulo de número 4. A gente inicia no verso de número 1, para a glória de Deus. Está escrito assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Tome seu assento, vamos meditar na palavra do Senhor. Peço auxílio aí, tá bom? Tá? Vamos lá, meu maestro, me acompanha, me ajuda. Queridos irmãos e irmãs, para esse início de noite, aqui no Congresso Ceifeiros Missionários, Deus colocou no meu coração uma mensagem. Eu vou falar sobre a postura da igreja missionária diante do mundo atual. Estamos diante de um escrito que é o último escrito de Paulo, direcionado ao seu filho na fé chamado Timóteo. O Espírito de Deus já tinha lhe comunicado que os seus dias estavam contados e que a sua partida se aproximava. Essa informação, ela é facilmente encontrada quando você vai no capítulo 4, no verso 6, quando o próprio apóstolo diz assim: já estou sendo posto por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Não havia dúvidas no coração de Paulo que daquela segunda prisão em Roma ele não escaparia. Dizem por aí que as últimas palavras ditas por um homem que sabe que a morte se aproxima são as suas palavras mais urgentes e importantes. E se isso for verdade, como de fato eu acredito, devemos olhar com bastante carinho para esta segunda carta escrita por Paulo a Timóteo, pois aqui estão as suas últimas palavras, e principalmente para o capítulo de número 4. E é isso que eu chamo a atenção de vocês aqui nesta oportunidade. Vamos iniciar olhando para os versos 3 e 4, quando o apóstolo escreve assim: porque virá tempo em que não sofrerão ou suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências ou desejos, e desviarão os seus ouvidos da verdade, dando ouvidos às fábulas. A expressão virá tempo, aqui escrita pelo apóstolo, prevê um período onde as verdades bíblicas estariam sendo confrontadas, tidas como ultrapassadas, rejeitadas pelos homens e até mesmo silenciadas, pois elas causariam comichões nos ouvidos, ou seja, elas iriam incomodar, causar desconforto nos ouvidos, e estes ouvintes iriam fechar os seus ouvidos para a verdade
escolhendo a mentira, amontoando para si doutores, mestres, pregadores, que falariam segundo os seus próprios desejos. Eles iriam ajuntar para si aqueles que iriam pregar apenas aquilo que eles desejavam ouvir. Diante desta realidade, eu chego à seguinte conclusão: que nós estamos vivenciando esses dias preditos por Paulo. Há um ataque deliberado às Sagradas Escrituras, às verdades incontestáveis da Bíblia e a sua infalibilidade estão sendo colocados à prova. A ética moral da palavra se tornou discurso de ódio. Por exemplo, tente falar sobre o comportamento homossexual à luz de Romanos capítulo 1 ou Levítico capítulo 18 verso 22, que você será taxado de homofóbico. Tente ensinar sobre família tradicional, formada por um homem, mulher e seus filhos, como está escrito no livro do Gênesis, e você será chamado de preconceituoso. Ouse dizer que a Bíblia é a verdade e que só existe apenas um único Deus, que você será chamado de arcaico. Fale para alguém de outra religião que este alguém precisa de Jesus, que você será culpado por intolerância religiosa. Aqui na Bahia, por exemplo, o governo da Bahia fez um encarte dirigido às pessoas de religião, de matrizes africanas, que dizia assim nesse encarte: você não precisa de Jesus. Uma clara provocação do governo à nossa forma de pregar, a nossa forma de mostrar o quanto Jesus é importante. Outro exemplo é o do filósofo brasileiro Leandro Carnal, que em entrevista insinuou que expulsar um demônio pode ser enquadrado no crime de intolerância religiosa, haja vista satanismo ser um fenômeno religioso que merece o nosso respeito. Dentre estes aqui exemplos citados, nós percebemos ou chegamos à seguinte conclusão: o mundo está caminhando para o fim. O tempo do fim está próximo e as pessoas estão caminhando para mais longe de Deus. A cada dia que se passa, elas fecham os ouvidos para a verdade, dando ouvidos à mentira, estão fechando os ouvidos para Deus, para ouvir o que o diabo tem a falar. Este é o cenário do mundo atual. Este é o cenário que toma conta de todas as nações. Mas diante desse cenário, qual deve ser a postura da igreja missionária? O que é que nós, como crentes que amamos missões, devemos fazer diante dessa realidade do mundo? Devemos recuar, olhar para trás, se adequar a essa nova forma de se viver? Devemos silenciar sobre temas polêmicos? Devemos nos contextualizar com esse mundo que está aí fora? Qual deve ser a nossa postura diante desse mundo que caminha para a sua autodestruição? Nas palavras que Paulo trouxe a Timóteo, eu encontro aqui 5 posturas que nós, como igreja missionária, devemos assumir diante do mundo que caminha a passos largos para o inferno. A primeira postura está no verso de número 2. O apóstolo Paulo diz assim a Timóteo: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. A primeira postura que nós devemos assumir é a postura de pregadores da palavra. Pregar a palavra é não se acovardar diante das pressões.
Pregar a palavra é não negociar princípios. Pregar a palavra é estar disposto a morrer falando a verdade das Escrituras. É ser um arauto da mensagem do rei. O rei no mundo antigo tinha a figura do arauto, que tinha como função espalhar a notícia ou as ordens do rei por todo o reinado. Este arauto saía em alta voz por todos os lugares, verbalizando as ordens do rei. O arauto não tinha uma mensagem própria, mas ele falava aquilo que o rei lhe ordenava. Nós somos chamados para sermos arautos do rei. Nós não temos uma mensagem própria, mas aquilo que o rei nos ensinou, a gente vai por todos os reinos anunciando. E uma das coisas que ele nos ensinou é que ele está voltando para buscar a sua igreja. Pregues a palavra. Todo crente em potencial, ele é um pregador da palavra de Deus, quer seja no púlpito ou fora dele. Somos chamados para pregar, quer seja nos grandes templos ou nas ruas, somos chamados a pregar, quer seja para multidões ou para indivíduos. Você e eu fomos chamados a anunciar a palavra de Deus. Está escrito na palavra do Senhor: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Este ide está escrito na forma imperativa, ou seja, não é um pedido de Jesus, mas uma ordem de Jesus. Ele ordenou a todos aqueles que foram salvos, regenerados, justificados, santificados na sua presença, todos estes, ele deu uma ordem: preguem a minha palavra, preguem a minha palavra, preguem a minha palavra. Mas Diego, ninguém me dá a oportunidade para pregar nos ceifeiros, ninguém me convida para as igrejas para anunciar a palavra. Mas John Wesley, um grande avivalista, ele dizia o seguinte: o mundo é a minha paróquia. Em outras palavras, onde estiver uma alma, aí está um púlpito para você abrir a boca e pregar a palavra de Jesus. Aleluia! E acerca desse assunto, um grande pregador chamado Martin Lloyd Jones dizia: a tarefa de pregar é o chamado mais alto, maior e mais glorioso que alguém pode receber. É a tarefa mais emocionante, a mais empolgante, a mais compensadora e a mais maravilhosa. De fato, somente quem ganhou uma alma para Cristo, expondo a sua palavra, sabe o prazer e a alegria que isso nos proporciona. E quem entendeu bem o privilégio de se pregar a palavra foi o grande evangelista chamado Billy Graham. Billy Graham, ao ser consultado sobre a possibilidade de se candidatar presidente dos Estados Unidos, ele assim respondeu: eu não posso me rebaixar. Eu não posso me rebaixar. Ou seja, para Billy Graham, ser um pregador do evangelho é mais importante do que ser presidente da maior nação desse mundo. E eu vim dizer aqui nesta noite que você foi chamado para pregar a palavra. Você é importante para esse mundo que está em desespero, e Deus conta com você nesta missão. Quantos entendem esta verdade, levantando as suas mãos e dando glória ao nome de Jesus aqui nessa noite? Essa função de pregar a palavra é tão importante que ela não foi dada aos anjos, ela não foi dada aos serafins, ela não foi dada aos querubins, ela foi concedida à igreja. Os anjos desejaram, mas Deus entregou esta honra para nós.
independente do sexo, independente do idioma que fale, da sua nacionalidade, raça, condição social, se você é um cristão verdadeiro, Jesus chamou você para pregar a palavra. Jesus chamou você para anunciar as verdades da Escritura. E esse negócio de pregar a palavra é tão urgente, que Paulo diz assim ainda no verso 2: pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. O verbo estar significa estar sempre pronto para pregar, em tempo e fora de tempo, em ocasião oportuna ou não, pregue. Não deixe a oportunidade passar, não dê desculpas, não seja preguiçoso, não tenha medo, fale e não te cales, porque o Senhor será contigo por onde quer que você andar. Glória a Deus. Faça isso com longanimidade e doutrina, ou seja, faça isso de forma paciente, porque a palavra que você semeia hoje pode até não germinar hoje, mas pode germinar na eternidade. Alguém que escutou da sua boca o evangelho hoje pode tomar a decisão mais importante de sua vida, já partindo para a eternidade. Lembre-se do ladrão da cruz. Ele abriu seu coração já nos últimos dias, ou melhor, nas últimas horas de sua vida, e isso acontece com milhares de pessoas. Por isso eu quero te encorajar: semeie a palavra e deixa que o Espírito Santo vai fazer ela germinar. Faça isso. Mas Diego, por que pregar a palavra para o mundo que está voltando as costas para ela? Primeiro, porque ela é a salvação para aqueles que creem. Apesar de toda a corrupção que se alastra do mundo, ainda existem pessoas que atenderão ao convite de Cristo através da sua palavra, porque, como diz o escritor dos Hebreus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 fios, ela penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e ela está apta a discernir pensamentos e intenções do coração. E como bem disse Paulo na carta aos Romanos, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Pregue, salvação vai acontecer. Mas devemos pregar a palavra para esse mundo desfavorável, porque ela será julgamento para aqueles que a rejeitaram. João capítulo 12, verso 48, está escrito assim: palavras de Jesus: quem rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, esta o há de julgar no último dia. Queridos, esse texto está nos mostrando que pessoas serão condenadas ao lago de fogo, simplesmente porque rejeitaram a palavra de Cristo, porque fecharam seus ouvidos e corações para as Escrituras sagradas. Porque não se engane, haverá sim um julgamento. No verso 1 da nossa leitura, Paulo diz: conjure-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Hoje esse Cristo que se apresenta como advogado, nesse dia do juízo se assentará no trono como juiz. E isso acontecerá já no final de todas as coisas. Apocalipse capítulo 20, um grande trono branco será colocado, e esse trono é grande porque indica a extensão desse julgamento, e ele é branco porque indica a pureza desse julgamento. Nesse dia, quem vai estar sentado ali não é nenhum juiz da Suprema Corte desse mundo ou do Brasil, que facilmente se vende por propina, mas quem estará sentado ali é aquele que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, dono do ouro e da prata,
e que não se vende a propina. Nesse dia os livros serão abertos e os pecados serão revelados, e um dos pecados vai ser o da rejeição à palavra de Deus. Aqueles que rejeitaram a palavra serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Então nós devemos pregar, porque ela vai provocar salvação para quem crê e vai ser motivo de condenação para quem a rejeita. Mas aqui nesse texto Paulo vai dar 3 formas que nós devemos expor a palavra. Olha o que é que Paulo está dizendo aqui, ó: pregues a palavras, instes a tempo e fora de tempo. Aí ele diz assim, ó: redarguas, repreendas e exortes. Preste bem atenção nesses 3 verbos: redarguir, repreender e exortar. Esses são os 3 objetivos da pregação. Explica melhor. O verbo redarguir significa trazer luz aos assuntos, é dar resposta com argumentos sólidos, é trazer luz à verdade, é corrigir os erros. Isso fala do caráter do pregador, ou seja, da sua preparação para responder a esse mundo que está afundado em suas dúvidas. E acerca desta preparação, 1 Pedro capítulo 3 verso 15, Pedro diz: estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Acerca desta preparação na palavra, o apóstolo Paulo diz a Timóteo na primeira carta: persista em ler, Timóteo. Na segunda carta ele diz: se apresente diante de Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Perceba que ele usa uma linguagem militar: manejar bem. Você não maneja bem uma arma que você não conhece. Você não maneja bem um instrumento que você não tem conhecimento. Você só maneja bem aquilo que você conhece. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo. Você foi chamado para pregar, Timóteo, mas você precisa ler as Escrituras. Você precisa, para ser bom pregador, ter conhecimento daquilo que você fala. Porque um bom pregador, irmãos, é aquele que lê. O bom pregador é aquele que conhece as doutrinas do livro divino. É aquele que oferece respostas bíblicas para os dilemas da vida. É aquele que sabe expor sobre salvação, regeneração, justificação e salvação e santificação. É aquele que fala sobre a periculosidade do pecado. É aquele que fala sobre teontologia, cristologia, pneumatologia. O que é isso, Diego? Doutrina do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós estamos vivendo um momento muito estranho na igreja, onde as metáforas de iPhone estão fazendo mais sucesso do que esses assuntos que ora acabei de falar. Estamos vivendo em um tempo onde as ficções, as fábulas, as piadas estão sendo mais aceitas do que a própria seriedade da palavra de Deus. Mas nós, como igreja missionária, não vamos cair nesse erro. Nós vamos continuar anunciando o mesmo evangelho, dizendo que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e em breve voltará para buscar a sua igreja. Mas Diego, esse tipo de mensagem não traz ibope. Mas Diego, esse tipo de mensagem não traz curtição. Compartilhamento não faz sucesso. Mas a igreja missionária, ela não foi chamada para trazer ibope, até porque nós não somos apresentadores de televisão. A igreja missionária não deve estar preocupada com curtição ou compartilhamento, porque nós não somos blogueiros nem blogueiras. Nós somos arautos do Rei Jesus para anunciar a verdade de Deus.
Se quiserem compartilhar, a gente prega. Se não quiserem, não tem problema, continuamos pregando. Se quiser curtir, ok, seja bem-vindo. Não quer dar curtição, eu vou continuar com a mesma mensagem, porque eu não vou estar preocupado em agradar aos homens, mas sim agradar aquele que me alistou para a guerra. Quem concorda com esta verdade, levante as mãos para os céus. Dá para abrir a boca pelo menos por 5 segundos aqui nessa noite. Oh, glória a Deus, está esquentando o negócio aqui. Pega na mão desse crente bonito e cheiroso que está do teu lado. Balança a mão dele, balança a mão dela e diga assim para ele ou para ela: não se preocupe em agradar aos homens, se preocupe em agradar quem te chamou para pregar. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Quem aqui está preocupado em agradar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Oh, glória a Deus. Nós precisamos estarmos preparados para dar respostas a esse mundo. Não se engane, a Bíblia é o único livro que tem resposta para toda e qualquer dificuldade humana. Por isso a Bíblia é o livro mais completo. Mas Diego, a Bíblia tem resposta para tudo? Não, existem assuntos que são irrelevantes, que a Bíblia não faz questão de trazer respostas. Por exemplo, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, pouco importa. Adão tinha umbigo ou não tinha umbigo, pouco importa. Onde desapareceu os dinossauros, pouco importa, querido. Se você quiser saber desses assuntos, vai para a filosofia, vai procurar outra coisa. Mas quer aprender sobre família? A Bíblia te ensina o que é família. Quer aprender sobre sexualidade saudável? Abre a Bíblia, que a Bíblia vai mostrar o que é sexualidade saudável. Quer aprender sobre finanças? Abre a Bíblia, que a Bíblia ensina o que é finança. Quer aprender sobre salvação e vida eterna? É só abrir do Gênesis ao Apocalipse, que a Bíblia tem uma resposta para você. A Bíblia é o livro mais completo desse mundo, e Deus colocou na minha e na tua mão para a gente trazer respostas a esse mundo que está em trevas. E nesta noite Deus está dizendo a esta igreja missionária: leiam, persistam em ler, cresçam na graça, mas não esqueçam do conhecimento, porque eu vou usar a minha igreja na palavra, na palavra, na palavra, na palavra. Quem é que quer ser usado aqui na palavra? Levante a mão para os céus e diga glória. Timóteo, redarguas Timóteo, mas na tua pregação também repreende Timóteo. O verbo repreender traz a ideia de advertir com veemência, com seriedade. Eita, repreender também é tocar na ferida, abrir os olhos do pecador, é chamá-lo ao arrependimento. A igreja missionária não pode tirar dos seus sermões o tema do arrependimento, até porque em três momentos extremamente especiais do povo de Deus, o Senhor falou com o povo através dessa mensagem. Por exemplo, em 400 anos de silêncio, Deus não falava através dos seus profetas. Deus quebra esse silêncio que durava tanto tempo, trazendo um homem chamado João o Batista. João o Batista era um homem cheio do Espírito Santo desde o seu ventre. João o Batista começou a preparar o caminho para aquele que haveria de visto, é Jesus. E a mensagem que quebrou o silêncio de Deus na terra, através da boca de João, foi essa: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia! Depois de 400 anos de silêncio, Deus diz: é necessário se arrepender. O outro momento histórico que está na Bíblia, onde Deus vai falar sobre arrependimento, é quando o Messias vai começar o seu ministério. Jesus era contemporâneo de João, foi batizado por João nas águas. Quando ele saiu das águas,
águas o céu se abriu, o Espírito desceu em forma corpórea de uma pomba, e uma voz bradou dizendo: este é o meu filho amado, a minha alma tem prazer nele. Depois desse batismo, ele foi direcionado pelo Espírito até o deserto, 40 dias e 40 noites ali jejuando. Começou ali agora a tentação do diabo, e pela palavra de Deus Jesus venceu, dizendo: está escrito, transforma essas pedras em pães. Se tu és o Filho de Deus, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí o diabo disse: eu também sei de palavra, então vamos conversar de palavra, porque eu também fiz seminário, glória a Deus. Ele olhou assim: está escrito a teu respeito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardares em todos os teus caminhos. Aí Jesus olhou e disse assim: também está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. A terceira investida: olha, todos os reinos da terra, se você prostrado me adorar, eu te entrego. Não precisa esse negócio de cruz, não precisa esse negócio de morte. Olha o que Jesus disse: está escrito, Satanás, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Sai daqui, Satanás. Perceba que Jesus venceu Satanás, não foi no manto não. Jesus venceu Satanás foi na palavra, na palavra, na palavra, na palavra, na palavra. Era como se ele estivesse dizendo assim: você conseguiu entrar na mente de Eva lá no jardim, mas aqui no deserto, na minha mente, você não entra, porque minha mente já está protegida e alimentada pela palavra. Aleluia. Jesus sai agora do deserto e vai iniciar o seu ministério. Está todo mundo na expectativa: qual vai ser a primeira mensagem do Messias? Qual vai ser a mensagem que ele vai inaugurar o seu ministério? Mateus 4:17. Então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus, essa mensagem é repetida. Essa mensagem quem prega é João. Ninguém aguenta mais esse sermão. É no culto de ensino, arrependei-vos. É no culto a livre, arrependei-vos. É no culto de domingo, ele só sabe falar isso. Jesus muda essa mensagem, prega outra coisa, impressiona aí os teus ouvintes. Eu imagino Jesus dizendo: é porque a mensagem de João não é do coração de João. A mensagem que João prega é do coração de Deus. E eu vim para fazer a mesma coisa aqui. Eu não vim pregar a minha doutrina, mas eu vim pregar a doutrina daquele que me enviou. E aquele que me enviou está dizendo: arrependam-se, 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 arrependam-se. Terceiro momento histórico da história do povo de Deus, que Deus vai falar sobre arrependimento. Dia de Pentecostes, desceu o Espírito Santo. Todo mundo que ali estava de outras localidades olharam e disseram assim: está todo mundo embriagado. Está todo mundo embriagado nessa hora. Aí Pedro se levanta como o primeiro pregador da era do Espírito Santo e diz assim: não tem ninguém embriagado aqui não. Isso aqui foi o que foi predito pelo profeta Joel. O que foi que disse Joel, Pedro? Joel disse assim: que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, diz o Senhor. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, os jovens terão visões, e até sobre servos e servas naquele dia derramarei do meu Espírito. Depois que Pedro explica o que está acontecendo, ele começa a falar sobre Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou. O povo começa a perguntar: e o que é que nós devemos fazer, Pedro? O que é que Deus espera de nós? Aí Pedro abre a boca e diz assim: arrependei-vos cada um de vós, arrependei-vos cada um de vós. Vocês querem saber o que é que Deus quer de vocês? Arrependimento, transformação, mudança. Deixe os pecados de lado e recebam o dom do Espírito Santo e a vida eterna. Quantos concordam com esta ministração de Pedro aqui? Levante a sua mão para os céus e glorifique a Deus.
Perceba que são 3 momentos históricos de extrema relevância. 400 anos de silêncio, Deus vai falar: se arrependam. O Messias vai começar a pregar. Qual é o primeiro tema? Arrependimento. Primeira mensagem da era do Espírito Santo. O que é que Pedro diz? Se arrependam. E eu saí da Paraíba para falar a mesma coisa aqui no Congresso Ceifeiros Missionários. Se arrependam dos vossos pecados. Se arrependam dos vossos pecados, porque é chegado o reino de Deus. Sabe por que a mensagem do arrependimento não pode sair da boca da igreja missionária? Porque ela é a única que prepara o caminho para a chegada do Messias. Aleluia. Essas mensagens de alta ajuda não preparam o caminho não, meu filho. Esses coaches mexendo com o seu ego não vai preparar você para o reino de Deus não, meu filho. Essas mensagens em água com açúcar não vai preparar você para entrar no céu não, meu filho. O ministério da igreja é muito semelhante ao de João. João foi separado para preparar o caminho para a primeira chegada do Messias. Qual é a mensagem? Se arrependa. Agora eu e você, como igreja missionária, estamos preparando o caminho para a segunda vinda, porque ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. E qual é a mensagem que prepara? É a mesma, meu filho. Arrependei-vos. 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 Ele está chegando. Me desculpe se eu frustrei a tua expectativa, mas eu não vim aqui nessa noite entregar chave de carro nem de casa. Trabalha para conquistar. Eu vim dizer que tu precisa deixar o adultério, deixar a prostituição, deixar a pornografia, deixar a mentira, deixar o roubo, para quando a trombeta soar, você se encontrar com ele nos ares. Quantos aqui concordam com isso? Joga essa mão para cima, abre essa boca e dá o teu melhor glória a Deus aqui nessa casa. Olha para esse crente que está perto de você, enquanto os irmãos estão se acomodando, diga assim: pregue a verdade. Não diga assim: pregue a verdade. Mostre os erros. Diga assim: toque na ferida. Pecado é pecado e ponto final. Terecando teremita cochoroma na candarama chora medega managas. Mas agora Jesus veio com o período da graça. Você não viu lá não, Diego? A mulher pega em adultério. Jesus foi lá e não deixou ninguém apedrejar. Eu vi, mas você não leu o resto do texto não. Jesus disse: onde estão os teus acusadores? Foram embora. Eu também não te acuso. Agora tem uma coisa: vá e não peques mais. Não peques mais. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui nesta? Não adianta números sem transformação. Eita, que eu estou sentindo Deus. Vou entregar tudo aqui, viu, meu filho? Ainda tem uns 15 minutos aqui. Não adianta botar a Bíblia debaixo do braço se você não resolveu a pendência que você tem lá atrás. Não adianta se vestir como a gente se veste se você está escondendo os seus pecados. Deus está descendo aqui nessa noite para dizer: se arrependa, que eu estou voltando para buscar uma igreja santa. Timóteo, redarguas, Timóteo, repreendas, Timóteo. Mas eu gosto desse verbo aqui: exortes. O que é exortar, Diego? Exortar é buscar para estar para perto, é buscar para auxílio,
é consolar, é encorajar. A nossa tarefa como igreja missionária, na pregação da palavra, sabe o que é? É apontar o erro e mostrar como acertar, reidentificar a doença e apresentar o remédio. É falar sobre o inferno, sim, mas apontando para os céus. É pregar sobre a distância do pecado, trazendo consolo do Espírito Santo. É mostrar a dificuldade, mas dizer que tem uma saída, e a saída é Jesus Cristo de Nazaré. Quem já encontrou essa saída aqui, levante a sua mão para os céus. Dá para abrir a boca por 5 segundos aqui ou está difícil? Só quem encontrou essa saída, levante essa mão, vai. Abra a boca agora para adorar Jesus de Nazaré. Só quem encontrou a saída chamada Jesus. Só quem saiu da lama do pecado está firmado na rocha chamada Jesus. Abre essa boca nesta noite para adorá-lo na beleza da sua santidade. Pregue essa palavra. A segunda postura que a igreja missionária tem que assumir diante desse mundo que está de cabeça para baixo. Paulo diz assim no verso de número 5: seja sóbrio em tudo, Timóteo. A palavra aqui sóbrio no grego é nefo, que traz a ideia de se manter equilibrado, não deixar nada tirar a paz, é estar calmo e sereno diante das situações. O mundo pode estar de cabeça para baixo, mas a igreja está equilibrada. O mundo pode estar cambaleando como bebo, sem saber para onde vai, mas nós se manteremos equilibrados, porque a igreja já saiu da lama do pecado e agora ela está firmada na rocha. O vento sopra e não derruba ela. As dificuldades vêm e ela se mantém de pé. As coisas vão piorar nesses últimos dias. Nós ouvimos aqui o pastor Nilson Gomes ontem à noite falando do retrato, falando de tudo aquilo que vai acontecer nesse mundo daqui para frente. Mas nada disso vai tirar a nossa paz e o nosso equilíbrio, porque enquanto todas essas coisas estão acontecendo, nós estamos dizendo: Maranata, vem. Maranata, vem. Maranata, vem. Mas estamos aprovando o casamento de pessoas do mesmo sexo, não estou nem aí. Maranata, vem. Mas estão lutando aí para liberar as drogas, eu estou firmado na rocha. Maranata, vem. Estão falando aí sobre aborto, eu vou ficar na rocha. Maranata, vem. O mundo pode mergulhar no pecado, mas da rocha não saio. Da rocha ninguém me tira. Eu vou ficar na rocha. Tem algum crente que está na rocha aqui nessa noite? Algum crente? Levante a mão. Dá para abrir a boca, só os crentes que estão na rocha, só os crentes. Eu quero ouvir o barulho do glória a Deus. Só os crentes que estão na rocha. Me ajuda a pregar. Pergunta esse crente que está do teu lado: tu está na rocha ou está na lama do pecado? Oh, glória a Deus. Porque parece que tu está na lama, com essa cara aí feia, emburrada, parece que chupou limão. Meu filho, quem está na rocha aqui está alegre, está adorando, está exaltando e está dizendo: vem Jesus, eu estou preparado para subir. A igreja missionária, ela prega a palavra. A igreja missionária, ela se mantém equilibrada diante desse mundo que está cambaleando. Mas a igreja missionária também está disposta a sofrer essas aflições. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para você. Você está disposto a sofrer por Cristo e pela sua obra? Ou você abraçou o evangelho do padre de sofrer? O
convite ao evangelho nunca foi para de sofrer. O convite ao evangelho sempre foi esse: quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome sua cruz, siga-me. Tem cruz, tem sofrimento, tem dificuldade. Jesus não enganou a igreja e disse: nesse mundo tereis, vai sofrer, meu filho. Paulo dizendo a Timóteo: todos aqueles que querem viver piedosamente o evangelho de Cristo padecerão perseguições. Está reclamando por quê? Está murmurando por quê? Faz parte da vida. E Paulo disse assim, um alento para todos nós: a nossa leve e momentânea tribulação produz um peso eterno de glória. Olha o que é que Paulo está dizendo: tudo que a gente passa aqui nessa terra como igreja é leve, dá para suportar. Mas Diego, é porque Paulo não conhece a minha vida. Talvez você que não conheceu a vida de Paulo. Quem está dizendo que é leve é aquele que se converteu, se apresentou aos apóstolos em Jerusalém e eles desprezaram Paulo. Quem está dizendo que é leve é aquele que foi pregar lá em Listra e foi apedrejado, quase morreu, todo mundo disse: morreu. Aí ele pegou, limpou a poeira, levantou, todo mundo olhando para ele, e eles perguntando o que foi que aconteceu. Aí Paulo diz assim: é desse jeito mesmo, por meio de várias tribulações nos é dado o reino dos céus. Quem está dizendo que é leve e dá para suportar é aquele que foi pregar lá em Filipos, expulsou um demônio, foi rasgado as suas vestes em praça pública, foi colocado lá no cárcere interior em Filipos, mas em vez de reclamar, ele abria a boca e cantava e orava com seu companheiro Silas, e Deus desceu no ambiente para fazer tremer o lugar. Quem está dizendo que é leve e dá para suportar, aquele que diz assim: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, eu apanhei por causa do evangelho, eu levei uma surra ou várias surras, no meu corpo tem marca de azorrague, no teu tem? Quem está dizendo que é leve e dá para suportar é aquele que foi preso por pregar o evangelho, é aquele que quando mais precisou da ajuda dos seus amigos viraram as costas àqueles que eram da Ásia. Aí este homem que enfrentou naufrágio, mordida de cobra, dificuldade, olha para mim, para você e diz assim: isso aí é fichinha, é leve, dá para suportar. Aí tu está reclamando porque alguém fez cara feia para tu. Aí tu está murmurando porque foi despedido do trabalho. Aí tu está de cara feia, não deu um glória ainda, porque a coisa dentro da tua casa não está do jeito que você queria. Meu filho, melhora essa cara, tudo isso vai passar. É interessante porque Paulo diz isso não baseado nas suas próprias forças. Ele não diz isso não. Mas sabe por que ele diz que é leve, dá para suportar? Porque um dia, quando ele não aguentava mais, e ele disse assim: Senhor, arranca esse espinho. Aí o Senhor disse: eu não vou arrancar não. Mas por que o Senhor não arranca? Porque se eu arrancar, você perde o ponto de equilíbrio, você cai na soberba. Com soberbos eu não me relaciono, e se você ficar na soberba, você vai para o inferno. Então prefiro que você fique provado, com o espinho machucando, na humildade de que eu tirar e você cair na soberba. Mas eu não vou aguentar não, é prova demais, é dificuldade demais. Vai aguentar, porque a minha graça te basta. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você: Deus não vai tirar o espinho da igreja. A gente vai ter que aprender a conviver com as dificuldades da vida, porque dificuldade não é só para mim e para você não, é para o mundo também. Só que o mundo, quando entra na dificuldade, não tem a quem recorrer, a igreja tem. O mundo, quando está na dificuldade, vai lá para o santo e depressivo, e a igreja vai mergulhar na graça. Eita coisa boa, eu estou sentindo Deus aqui nesta noite. Deus está dizendo aqui à igreja que está na cidade de Ipaba: vocês irão sofrer, vocês enfrentarão perseguições, calúnia vai se levantar, mas não se preocupe, a minha graça jamais vai faltar, vai fortalecer você. Quem é que quer receber uma porção desta graça aqui nessa noite? Quem quer? Então levante a mão aí, igreja triunfante. Dá para abrir a boca pelo menos por 10 segundos.
Só quem quer receber a graça. Se não quiser, fique de boca fechada. Eu vou parar para você adorar. Olha a graça de Deus sendo derramada aqui agora. Olha o poder de Deus renovando as tuas forças. Missionário guerreiro, missionária guerreira, Deus não te abandonou. É no meio dos teus sofrimentos que Ele te renova. É no meio dos teus sofrimentos que Ele diz: o meu poder se aperfeiçoa em você. Então receba agora graça, graça, graça. Ixi. Já tem gente recebendo aqui, já tem gente recebendo lá em cima. Meu filho, dá licença que eu vim dar lugar. Olha a graça de Deus se manifestando aqui agora. Olha a graça de Deus se renovando aqui agora. Cadê os vasos que estão nessa casa? Cadê? Cadê os vasos que vão receber poder? Eu já estou terminando a minha mensagem. Pega na mão desse crente que está perto de você. Pega, balança a mão dele, balança a mão dela e diga assim: nesta noite Deus te dá graça para suportar as dificuldades. Graça, graça, graça. Graça, graça, graça. Olha a graça tomando conta desse altar agora. Graça, graça, graça. Graça, graça, graça. Recebe graça, Timóteo. Recebe graça. Isso. Olha Deus renovando a igreja missionária. Olha Deus enchendo a casa de graça. Eu vou esperar você adorar. Eu vou esperar você adorar. Maracoma, Nagasuri, Minasu, Inerevia. Abra a boca para ser batizado, vai. Abra a boca para ser renovado, é hoje. Olha a graça. Olha a graça. Vou ter que dizer aqui nessa noite: a mentira não vai te parar, a calúnia não vai parar você, a perseguição não vai parar você, a doença não vai paralisar você, porque Deus está enviando graça agora para te renovar. Só os chamados, só os escolhidos sejam agora renovados pela graça. Isso, obreiro, recebe aí renovo. Vem sofrer com a gente. É hoje. É hoje. Olha ali, ó. Tá pegando. Tá pegando. Pegou, 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 pegou. Eita. Todos de pé que eu vou partir para o final. Todos de pé. Me dá mais um pouquinho de retorno aqui, por favor. Eu já estou terminando a mensagem. Eu gosto de pregar interagindo com vocês. Diga aí pelo menos para uma pessoa que está perto de você. Diga assim: sofra, mas não pare com a obra. A seta do diabo era para paralisar você, mas eu saí da Paraíba para dizer: toda ferramenta preparada contra ti não vai prosperar. Eu saí da minha terra para te dizer:
1000 caem ao teu lado, 10.000 caem à tua direita, mas tu não serás atingido nem atingida. Eu saí de João Pessoa para dizer: não temas, o Senhor é contigo, não te assombres. Ele é o teu Deus, Ele te esforça, Ele te ajuda, Ele te sustenta. Mantenha o equilíbrio, Timóteo. Sofra e faça a obra de um evangelista. Sofrendo e trabalhando, trabalhando e sofrendo. Canteleca macelebaia. O diabo olha para você e não entende, porque no meio de tanto sofrimento você não parou ainda. O diabo não entende porque no meio das tuas lutas tu não está em casa, decepcionada, de cabeça baixa, mas tu está aqui nos ceifeiros missionários da última hora. O diabo não entende, é porque tem um mistério entre você e Deus, e o Deus que te chamou está dizendo: faz a obra que eu cuido da tua casa, faz a obra que eu cuido da tua família, faz a obra que eu cuido dos teus negócios, faz a obra, faz a obra, faz a obra. Eu encerro agora, porque meu tempo chegou. Deus está falando com Timóteo aqui nessa noite. Mantenha-se equilibrado. Sofra, faça a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Prega, mantenha o equilíbrio, sofra, faça a obra e vá até o final. Diga aí pelo menos para 3 pessoas, diga assim: só pare quando chegar ao final. Diga assim: compra, 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 compra. Ainda está na metade, anda mais. Não andou nem 70%, ainda tem mais. Ela é camanala, sotereca, nala, barabachete, candaraba. Ende candara, candora, candarama, candarama, soteremina, candarai. Mas eu cheguei me arrastando, vai se arrastando mesmo. Mas eu cheguei sem força, vai sem força mesmo. Porque enquanto você trabalha, o renovo vai chegar sobre a tua vida. Enquanto você trabalha, a glória de Deus vai te visitar. Quantos acreditam que esta glória está aqui nesta noite? Quantos acreditam que vão ser renovados por ela? Eu preciso orar por vocês e entregar o microfone. Missão dada é missão. Todo mundo sabe isso. Missão dada é missão. A missão foi dada à igreja. E a igreja vai cumprir a missão. Deus sabe tanto disso, que Ele disse: não é os anjos que vai pregar, não. Quem vai pregar é vocês. Porque eu sei que vocês vão cumprir a missão. Tem gente aqui que parou. Tem gente aqui se arrastando. Tem gente aqui quase morrendo. Mas eu vim dizer para você aqui: Deus não abriu mão de você. Deus vai te renovar hoje. Paulo diz assim, aqui eu encerro: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para aquelas que estão adiante de mim, para o prêmio da soberana vocação que
que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Diga comigo assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E por que é que você está preso no passado? O que passou, já passou. Não tem como ser transformado. Já aconteceu. A decepção já veio, a queda já se concretizou. Só que isso ficou no passado. O sangue de Jesus Cristo está sobre tua vida aqui nessa noite. E Ele está dizendo: se concentre no presente e corra para o seu futuro. Porque você só pode parar quando chegar na linha de chegada. Deixa eu explicar isso aqui a você para me orar. Quando Paulo usa essa expressão, na mente dele, segundo William Hendricks, ele tem a figura de um corredor, que do lado estão seus adversários, seus competidores. E isso para uma corrida, quem acompanha atletismo sabe que dependendo da corrida, não se pode olhar para trás, porque se olhar para trás vai perder segundos preciosos que vão interferir no pódio. Então quando a corrida é de 100, 200 metros, o corredor faz o quê? Olha só para frente, só para frente, porque ele não tem tempo olhando para trás. Na corrida do evangelho é do mesmo jeito. O que passou, passou. Eu vou olhar para frente. E eu vou olhar para a linha de chegada, porque quando eu cruzar e cumprir, o prêmio já está preparado para mim. Mas Diego, eu estou sem força para correr. Perdi as forças. Tem uma Olimpíada, se não me engano, é a de 86. Quando uma corredora ela está numa competição, de repente ela começa a sentir câimbras. Aí o que é que acontece? Todo mundo passa dela e cruza a linha de chegada, só que ela continua. Aí alguém tenta interferir, entra no caminho dela, ela diz: não, saia. Naquele momento ela entende que o seu objetivo mudou. Seu objetivo não era mais a medalha, seu objetivo era apenas cruzar a linha de chegada. Todas as câmeras estão filmando ela. E ela diz: eu só paro quando eu cruzar a linha. E ela está lá se balançando, sentindo câmeras, se balançando, quase caindo. E ela dizendo: não, eu estou chegando. Eita, coisa boa. Eu não tenho mais o mesmo ritmo, mas eu ainda estou caminhando. As dores estão insuportáveis, mas eu já estou chegando. Mulher, é melhor tu parar. É melhor tu largar o ciclo da oração. É melhor tu deixar esse negócio de visita. Não, eu já estou chegando. Olha, vai dar depressão, eu já estou chegando. Vai dar crise de ansiedade, eu já estou chegando. Tu vai morrer, pregador. Eu já estou chegando. Já está bem perto. Eita, canachona, meda canaraia. Eita, olha a linha ali, ó. Olha a linha de chegada, vai. Tá doendo, mas eu vou passar. E quando eu passar, a coroa está preparada. Quantos estão entendendo a voz de Deus aqui nessa noite? Vamos orar. Se você conhece essa pessoa que está ao seu lado, segure na mão dela, por favor. Se tiver alguém para cantar, pode cantar. Canto Teresai. Eita, Jesus, é hoje. Fecha esse corredor aí, vai. Tem um corredor do teu lado aí que precisa cumprir a missão. Diga para ele, eu estou aqui para te ajudar.
Ite canara coreme hevia favava. Ira macandala candala sote candala machore me candaramas. Vai abrindo a boca aí, adorando. Vai abrindo a boca e exaltando. Vai abrindo a boca e glorificando. Porque hoje o renovo vai descer aqui nesta casa. Hoje os corredores missionários vão ultrapassar a linha de chegada. Abre essa boca aí, meu filho, vai. Abra a boca para receber poder. Deixa eu ver quem está recebendo esse poder. Ora macandorossora macandaraia ceia. Eita, coisa boa, Jesus. Eita, camachúria. Eita, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Se prepare. Isso, canta, meu filho, vai. Quem pediu pra Deus perdoar, quem pediu pra Deus restaurar, se prepare. Porque Ele já ouviu aqui nesta noite. Ele já ouviu o seu amor. Quero ouvir a tua voz adorando. E não mandou ninguém para o representar. Eita, Jesus, é hoje, Jesus. Ele mesmo veio. Oi, na cama, É real tua presença aqui Eita, Jesus, nesse é agora, lugar. Quando ele chega, a doença não aguenta, vai embora. Olha a graça Quando de Deus, ele chega, a situação muda na mesma hora. solte a mão do seu irmão, Quando levanta ele pra cima, chega, vai. quando ele Eita, chega, hoje, ele já chegou. Quem pediu pra ser renovado, seja renovado agora. Quem pediu pra ser curado, seja curado agora. Quem pediu pra ser restaurado, Eita, se Jesus. prepare, se prepare. Porque ele veio, ele está passando aqui. Ele veio, sinta ele aí. Ele veio, está derramando unção. Ele veio, levante a sua mão. Ele veio, ele está passando aqui. Ele veio, sinta ele aí. Ele veio, está derramando a unção. Ele veio, levante a sua mão. Levante as mãos, levante as mãos, levante as mãos, vai. Você está sendo curado. Você está sendo restaurado. Porque ele veio. Oh, aleluia. Meu Deus do céu, olha a glória. Olha a glória de Deus. Ele já ouviu o seu clamor e não mandou ninguém para o representar. Ele mesmo veio. É real sua presença aqui nesse lugar. Quando ele chega, a doença não aguenta, vai embora. Quando ele chega, a situação muda na mesma hora. Quando ele chega, quando ele chega, ele já chegou. Quem pediu pra Deus renovar, Seja renovado agora. Quem pediu pra Deus curar, seja curado agora. Quem pediu pra ser restaurado, se prepare, se prepare. Porque ele veio, ele está passando aí. Ele veio, sinta ele aí. Ele veio, está
derramando a unção. Tem cura nesta noite para sua vida. Ele está passando aqui. Ele veio, sinta ele aí. Ele veio, está derramando a unção. Ele veio, levante a sua mão. Você está sendo curado. Você está sendo restaurado. O que ele veio. Jesus. Receba a cura, receba a unção. Ele já chegou. Aleluia. Você pode dar um abraço nessa pessoa que está ao seu lado e diga assim: não desista antes de cumprir o chamado. Ai, tá calado, salamaçou, Pelés.